Olá, prezados irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja e permaneça com todos nós. Mais uma vez, aqui estamos reunidos, unidos em pensamento e coração, para darmos continuidade ao livro, isto é, ao estudo do livro Desobsessão, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, através do Espírito de Skol, de André Luiz. Hoje vamos procurar abordar o capítulo 22 e 23 e gostaríamos de convidar a todos, nesses minutos em que estivermos aqui unidos, no mesmo ideal cristão, de convidá-los à oração. Então, pedimos que feche seus olhos, mentalize a figura ímpar do nosso Mestre Jesus e vamos rogar das fraternidades do amor, para que juntos, através do auxílio destes, Senhor Jesus, dá-nos a permissão para iniciarmos o nosso estudo desta oportunidade. Atualidade. O Senhor nos abençoe uma vez mais e queremos iniciar momentos melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Vejam, em outras oportunidades já falamos alguma coisa sobre isso, mas é muito importante que nós que frequentemente surge o caso da impossibilidade absoluta
estando preparados durante o dia, nos preparando, isto é, para a tarefa, é necessário que nós nos atentemos fica difícil de comparecermos à casa espírita, né? Às vezes um filho do necessitando de muito auxílio, não é? Se não tem como deixarmos para depois ou para a companheira resolver o problema, temos que ficar, porque a gente sabe, né, que a caridade começa dentro da nossa família. Pode acontecer também de uma exigência profissional inopinada. Às vezes precisa fazer outra hora extra, às vezes precisa seguir a orientação do chefe da equipe de trabalho remunerado, não é? Algum trabalho que não pode ser deixado para o dia seguinte. Então, isso pode acontecer. A espiritualidade, a gente entende isso, porque é o ganha-pão do medianeiro, não é? É como ele depende daquele trabalho para também sustentar a sua família. Enfermidade súbita, como falamos, não é? Que pode acontecer, não é? Então, que o amigo, numa situação assim, não ouvide o compromisso em que se acha em curso na obra de desobsessão. Porque mesmo não podendo ir, poderá que mesmo diante desses empecilhos, estar em oração, com o pensamento ligado à casa espírita, ao grupo de trabalho, à espiritualidade, para que mesmo distante, ele possa estar colaborando também com a equipe. Mas se não puder, a espiritualidade compreende perfeitamente. Mas é preciso um aviso direto, sempre que possível, com antecedência, mesmo de horas ou minutos, ao dirigente da reunião, justificando a ausência para evitar indisciplinas que ocorrerão fatalmente no campo mental do grupo, através de apreensões e considerações descabidas, não é? Porque nós sabemos que quando falta um, prejudica bastante, se não tiver um substituto, né? Mesmo assim, faltando, o trabalho deve seguir seu curso normalmente, não é? Mas para evitar, não é, que os companheiros fiquem preocupados, por que será que o nosso irmão não veio, a nossa irmã não pôde comparecer? Por que será que hoje, que é um trabalho tão importante, não pôde comparecer? Será que está doente? Será que está precisando de ajuda? Será que precisamos oferecer algo ao nosso irmão nesse momento? E isso atrapalha muito o padrão vibratório, não é? E a harmonia geral do grupo por conta das preocupações, às vezes até descabidas, não é? Porque não sabem do que está acontecendo. Então, ficam imaginando coisas, não é? E isso atrapalha, desvia o pensamento, não é? Que deve ser mais apropriado para aqueles momentos. Então, é só avisar o dirigente.
Naturalmente que os companheiros de trabalho, os tarefeiros da desobsessão têm, né, o contato do dirigente do trabalho. Então é necessário avisar, sim, né, horas antes ou minutos antes. Então, de qualquer modo, ainda mesmo com um número reduzido de participantes, a reunião pode ser efetuada. Então, que isso não cause tanta preocupação ao grupo naquele momento. Claro que faz falta, né? Um companheiro, uma companheira, não é? Principalmente para a espiritualidade, né? Mas o trabalho segue o seu curso normalmente, mesmo que não tenha outra pessoa que possa colocar no lugar. No capítulo 23, André Luiz vem nos falar sobre a chegada inesperada de doente. Muitas casas espíritas têm um atendimento com o diretor ou o presidente da casa espírita, não é? Ou com companheiros destinados ao atendimento fraterno a todos aqueles que chegam de repente, não é? Ou então pegam-se, como já vi em várias casas, uma senha, chega-se antes para poder passar com uma orientação com o dirigente da casa. Mas geralmente a maioria das casas espíritas já tem um número de medianeiros que já podem dar esse atendimento também e encaminhar para passes especiais, encaminhar para tratamentos especiais, né? Porque aí, entrevistando as pessoas que chegam de repente também, que pode acontecer, não é? Muitas vezes pode acontecer, não. Muitas das vezes acontece isso, né? Assim, desespero de causa, não? E que precisam ser atendidos, não é? E os tarefeiros têm que estar prontos para atender tanto aqueles que fazem o atendimento fraterno, como o presidente da casa espírita, ou o dirigente do trabalho, ou os próprios companheiros que estão ali, não é? Para trabalho, precisando de um atendimento imediato àquele que chega, muitas das vezes, uma perturbação muito grande, completamente desorientado, não é? Que vem até acompanhado dos seus familiares. Então, cada caso é um caso a ser discutido, a ser resolvido pela direção da casa espírita. Já há alguns anos atrás também já fizemos o atendimento fraterno aos irmãos que chegavam, né, a encaminhá-los para tratamento ou ouvir, né, as suas petições, o que eles estavam perturbando, né, e muitas das vezes precisamos encaminhar para tratamento imediato para a equipe de desobsessão daquele dia, naquele horário previsto, né? Então ele vem dizer que em algumas ocasiões aparece um problema súbito. A chegada de enfermos ou de obsidiados sem aviso prévio, tanto adultos como crianças. Então é necessário que o discernimento do conjunto funcione, o conjunto, ativamente. Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, o doente e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos na fase preparatória de serviços programados, recebendo passes e orientação para que se dirijam a órgãos de assistência ou doutrinação competentes, trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará. Né? No caso, como acabamos de falar, aconteceu muitas das vezes de precisarmos, né, pessoalmente falando, fazer o atendimento fraterno a pedido do dirigente da casa e do dirigente do trabalho. Não é? Então, ali ouvimos, analisamos, pedimos o auxílio do alto, que nos inspire, que nos conduza,
para que a gente possa, então, enviar para passes, para tratamentos até rápidos, não é? No início da reunião da desobsessão, antes de se iniciar as comunicações, não é? Para que sejam atendidos através dos médiuns rapidamente e, sendo atendidos, logo em seguida devem retornar aos seus lares. Porque no trabalho deverá ficar somente os 14 componentes que já falamos em capítulos anteriores. Então ele diz que, fim do socorro breve, retirar-se-ão do recinto. Nesses casos, se enquadram igualmente os obsessos apenas influenciados ou fixados em fase inicial de perturbação, para os quais o contato com os comunicantes, menos felizes ou francamente conturbados, sem a devida preparação, é sempre inconveniente ou prejudicial, pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semilucidez em que se encontram. Percebe? Então, quando aquele que passa a orientação para encaminhar para o passe no início do trabalho, ele também precisa se atentar se é uma perturbação ou uma fixação mental inicial, está se instalando ainda. Então, nesse caso, coloca-se a mão no médium em oração, pensa-se no problema e retira-se do ambiente. Caso contrário, se já for uma obsessão que já esteja instalada, não? E que esteja prejudicando não somente aquele enfermo, mas todo o grupo familiar, não é? Então, em alguns casos, de acordo com a necessidade, não é? E com a orientação dos mentores da casa, né? Ou do trabalho, eles podem ficar para o trabalho, se eles tiverem condições para isso, que geralmente não tem, não é? Então, ele nos fala que é preciso que tomemos muito cuidado com isso, porque isso pode ser tanto prejudicial para os enfermos, como também para os medianeiros, para a equipe de uma forma geral. Mas, querem ver? Diante dos processos de obsessão indiscutivelmente instalada, o grupo deve e pode acolher o obsidiado e os seus acompanhantes no banco ou nas cadeiras colocadas à retaguarda, onde receberão a assistência precisa. Né? Mas é difícil, né, deixá-los. Precisam, principalmente, né, o dirigente do trabalho, no início, indagar, consultar o mentor ou os mentores do trabalho, porque às vezes o dirigente, naquele momento, não sabe que atitude tomar, que atitude mais correta, né, mais plausível para aquele grupo que ali chega ou aquele enfermo que chega acompanhado, né? Então, pode-se consultar o mentor, não é? Antes, né, de iniciar, porque naturalmente o dirigente vai estar ao par, né, do porquê do encaminhamento daquele enfermo, né? E às vezes ele precisa consultar o mentor, sim, para saber que medida tomar mais acertada, para que não prejudique, né, os medianeiros em concurso e também, não é, a espiritualidade, principalmente, não é? Então, a gente precisa estar sempre atentos, não é? A esses tópicos
para que não venhamos a prejudicar o trabalho como um todo, não é? E para que tudo seja realizado com muito êxito. Não é? Porque não basta só termos boa vontade, não basta somente termos amor, precisamos também ter o entendimento. Não é? Jesus nos diz que um dia todos nós alcançaremos as asas da sabedoria e da benevolência, não é? Então nós temos que começar desde já, porque já não temos muito mais tempo, né? Então precisamos nos atentar, sim, né, ao que nos orienta a espiritualidade, porque muitas das vezes, irmãos, percebemos, né, que várias atitudes e vários comportamentos são tidos num trabalho desse porte pelo pensamento de quem dirige. Não pode ser assim, não é? Tudo tem que ser muito, mas muito mesmo. Como é que me ajuda? Muito atento, com muita atenção, não é? Para que tudo continue a contento durante o trabalho, não é? Então, irmãos, nós precisamos sim socorrer todos aqueles que chegam inesperadamente, subitamente à casa espírita, não é? Porque às vezes não são só irmãos que estão em perturbação, companheiros, ou que estão desequilibrados emocionalmente. Às vezes também é um irmão que chega com a mediunidade em desequilíbrio, que às vezes não tem nem o entendimento de que é um tarefeiro da seara e que precisa educar a sua mediunidade. Às vezes nem sabe que é um médium. Médios todos nós somos, mas temos de tarefa, né? Então, às vezes eles chegam tão perturbados, né? Eu participei de um atendimento, uma certa feita, que chegou desacordado, com um familiar, em desespero de causa, gente. E era a mediunidade em desequilíbrio, muito aflorada, não é? Que precisava passar por um tratamento, precisava começar a estudar, começar a frequentar as palestras, a fazer tratamentos, né? E quando estivesse um pouquinho mais equilibrado, começar a trabalhar, não é? Em prol dos nossos irmãos necessitados. Porque esse trabalho de desobsessão, gente, cada trabalho, os companheiros que já têm mais experiência, sabem que é um trabalho diferente, é um aprendizado novo, não é? Então, nós precisamos sim, sabe, estar ativamente comprometidos para auxiliarmos a todos aqueles que chegam, não é? Nos atentemos a isso, né? Então, eu espero que de alguma forma, gente, eu possa ter contribuído para que algum irmão que de repente não tinha esse entendimento, né, ou que já havia esquecido, possa então, né, estar sendo auxiliado, né, para que venha a ser um instrumento de amor para a espiritualidade. Nós sabemos que o trabalho é todo da espiritualidade, mas nós precisamos dar a nossa pequenina parcela de contribuição, não é? Porque senão, se nós não estivermos com um pouco de entendimento, não é? E também mais equilibrados, nós podemos desequilibrar, porque os medianeiros também podem se perturbar, também podem precisar de tratamento, né? Então, nós temos que estar assim, sempre refletindo, nos questionando, nos indagando se a nossa postura, a nossa condução durante o trabalho está sendo satisfatória,
não é? Porque se não estamos bem e vamos para uma mesa de trabalho, né? Às vezes o próprio medianeiro e toda a equipe não percebem que 2, 3, 4 sessões o medianeiro está em desequilíbrio. E desequilibra a mesa de trabalho inteira. Então também precisa de socorro imediato. Mas para isso o médico tem que estar consciente do seu estado emocional, psíquico, não é? Então, de qualquer forma que possamos ter ajudado, né? E a gente já vai esperando com ansiedade os próximos capítulos, porque daqui para frente nós vamos nos dirigir aos médiuns esclarecedores, aos psicofônicos, aos passistas. O estudo vai ficar um pouquinho mais complicado de compreendermos, tá? E, pessoal, eu gostaria de pedir que a quem interessar possa se inscrever no nosso canal do YouTube, possa curtir, possa compartilhar com os seus irmãos ideais cristãos, mesmo que já tenham muita bagagem, muitos janeiros de aprendizado e de trabalho redentor, mas precisa, né, ajudar, né, para que o YouTube não congele esses vídeos. Então eu gostaria muito que vocês pudessem nos ajudar nesse sentido. Eu ficaria muito grata. Eu não, nós ficaríamos muito gratos, tá bom? Então, até uma próxima oportunidade e que Jesus continue nos abençoando a todos. Muita paz a todos.